Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Caminhe na vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos meditar o Livro do Céu, volume 8, trecho 3 de outubro de 1907. Como o próprio eu torna-se escravo de Deus. Encontrando-me em meu habitual estado, o bendito Jesus não vinha, e eu estava dilacerada pela dor de sua privação. E não só por isso, senão pelo pensamento de que meu estado de vítima não fosse mais a vontade de Deus. Me parece haver me tornado nauseante ante a presença de Deus, digna apenas de ser odiada. Agora, enquanto isso pensava, assim que Jesus veio, me disse: minha filha, quem escolhe o próprio eu, mesmo por um momento, reprime a graça, se faz dono de si mesmo e torna-se escravo de Deus. Depois acrescentou: a vontade de Deus faz tomar a posse divina, mas a obediência é a chave para abrir a porta e entrar nessa posse. Dito isso, ele se foi. Então é um trecho pequeno, né? E que fala muito, né? Dessa renúncia do eu, né? Dessa renúncia do eu. Que a Luísa, né, volta a pensar. E várias vezes, né? Jesus já tinha falado com ela sobre isso, né? Que para ela não pensar desse jeito, para ela ter ânimo, né? Que é necessário que ela passe por isso, né? Mas ela não consegue ver na privação, né? Ela tem dificuldade de ver na privação um sinal, né? Da vontade de Deus, porque ela não vê que isso também é um tipo de sofrimento, que Deus está permitindo, que ela também ali está se dando em sacrifício, que ali também ela está se ofertando para Deus, para ela. O que ela pensa assim que deixa Jesus satisfeito é só ele aparecer e crucificar ela, né? E ela sofrer as penas da crucificação.
É o que satisfaz ela, que ela sente que ela está realmente agradando muito Jesus. Mas ela permanecer no estado que a divina vontade coloca, qualquer um que for, ela estando na vontade divina, tá tudo bem. O que vai aborrecer o Senhor é se ela ressuscitar o eu dela de novo, que ela ficar com pensamentos de desconfiança, né? Pensando que talvez não seja mais vontade de Deus, que ela esteja, né? Ou ela começar, né, a se avaliar demais e pensar, talvez eu esteja sendo má para Deus, talvez eu estou sentindo náusea de mim mesma, né? Talvez eu tenha me tornado horrível na presença de Deus, né? Talvez Ele está desgostoso comigo, né? Talvez ele esteja se afastando de mim porque Ele está me repudiando, né? Me repudiando e eu estou sendo odiada por Ele. Então ela tem sempre aquilo de voltar para a culpa, né? E ficar com medo, né? De ser essa a causa da privação, né? E essa não é a causa da privação, né? Porque o Senhor sempre confirmou para ela, né? Que tá com ela, que era também para ela desapegar da humanidade dele, né? E se abandonar na vontade divina, fazer igual ele. Ele vivia abandonado na vontade divina. É interessante, né, quando ela fala que ela se sentiu como se ela fosse rejeitada, né? Aí eu fico lembrando do sentimento de Jesus quando, acho que é no texto de Isaías, Jesus ele fala, né, que ele, com o aspecto dele, né, não atraiu o olhar, né? Que ele estava chagado. Deixa eu ver se eu pego aqui. É melhor pegar aqui porque eu não tô conseguindo lembrar. Aí eu fico, não sei, me veio esse trecho na mente, né? Nessa parte que a Luísa fala que ela parecia, né? É, se tornado nauseante ante a presença de Deus, né? Aí eu fico pensando em como ficou o estado de Jesus, que quando ele assumiu a culpa, né, de todas as pessoas, né? Tipo, ele era puro, né? Ele era inocente. Mas ele assumiu a culpa, né? Então ele assumiu a sujeira, né? Nossa, sobre ele. Aí ele fala assim, tem uma parte aqui, ó. Jesus fala assim que ele é o homem das dores, né? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva, o castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Então, Jesus sobre si assumiu todo aquilo que era a nossa culpa, né? Aquilo que era o castigo que nós merecíamos. Então, ele também se tornou repudiado. É, que ele assumir a culpa, né? Ele passou por essa, ele também teve essa privação diante do Pai, né? Do Pai olhar para ele e ver todo o mal nosso, né? Todas as nossas, todos os nossos crimes, né? Como se ele vestisse os nossos trapos, né? Para poder reparar a gente. Então, ele viu toda essa visão de, vamos dizer assim, de repulsa, né? Sentiu essa repulsa, assumiu toda a dor sobre si, né? O estado dele não era de ser visivelmente agradável,
né? Ele sendo puro, sendo santo e sendo perfeito, sendo lindo, sendo nosso Deus, mas ele na terra assumiu esse jugo, né? Mas era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus. Ele não ficou preso nessa visão dele, né? Ele sempre falou, eu ficava sempre com os olhos fixos nos frutos, na vontade do Pai, que o Pai estava sendo glorificado, né? Ele estava sendo glorificado com a minha oferta, ele estava sendo glorificado com o meu sacrifício, estava glorificando ele, devolvendo para ele as pessoas, né? As criaturas, as almas, resgatando cada um. Então ele ficava fixo nisso. Então, aí, se a Luísa se voltar pro eu, ela não vai ver o fruto. Se ela se voltar para ela e olhar o estado penoso dela e ficar voltando-se pro pensamento em si, aí fala que reprime a graça, né? Porque através do sacrifício dela, através da privação, Deus está fazendo muitas graças. Ela está ali sendo outro Cristo mesmo, né? E Jesus representando a figura de Deus, a figura do Pai. Então, ela também está representando cada um de nós. Então, ela assume também essa repulsa, né? Assume essas chagas das criaturas, né? Do vazio que elas deixaram de glorificar, da parte em que elas não correspondeu, dando glória a Deus, igual a gente meditou no trecho de ontem, né? Que ela estava dando glória a Deus para preencher também o vazio de tudo que a gente não fez, né? De toda a glória que a gente não deu pelo sacrifício de Cristo. Então ela estava ali representando cada uma, ela tinha essa maternidade também das almas. Ela podia, na divina vontade, continuar esse plano de salvar, né, de mandar o orvalho benéfico. Tudo isso que Deus realiza, né, através do dom da divina vontade. Então Deus estava continuando, dando sequência, né, nos planos dele e através dela, na humanidade dela, né? Mas se ela se voltar pro eu, né, ela vai ficar se vendo demais. E esse se ver, esse olhar para si, faz com que ela esqueça, né, de Deus, né? Esqueça daquilo que Deus já falou com ela. Se distraia com ela mesma. E ela precisa não existir, né? A Luísa precisa não existir. Deus precisa existir nela, né? A vontade divina precisa existir nela. Porque ela vê na vontade divina em tudo, ela vai amar a divina vontade como ela se mostra, né? Seja no sofrimento dela, ou seja na privação, que também é um sofrimento. Seja em qualquer situação de doçura ou amargura. Então, ele fala que, minha filha, quem escolhe o próprio eu, mesmo por um momento, né? Você olha para si, você escolhe pensar em você, né? Você escolhe colocar suas dores em primeiro lugar. Você escolhe colocar os seus pensamentos em primeiro lugar do que o de Deus, né? Você escolhe fazer um ato por conta própria sua, da sua vontade e ignora a vontade divina. Isso reprime a graça. Você faz dono de si e torna-se escravo de Deus. Aí você volta para aquela mesma condição de antes. De filho, a gente desce para uma baixeza muito grande. Que a nossa condição, quando se está nessa unidade com o Criador, é de filhos de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus. Mas escolher o próprio eu, você vai ter a paga do que é viver do próprio eu, os efeitos que contém o pensamento em si, né? Então, ao olhar para Deus, não vai ser mais a visão de um filho que conhece o pai, mas você vai agir como um escravo, né? Então, depois acrescentou, a vontade de Deus faz tomar a posse divina. Então, para viver na posse do dom da divina vontade, é necessário morrer para o eu, né? O eu não deve existir. Ah, Ruth, quer dizer que toda vez que eu falar, eu não posso falar eu vou ali na casa de fulano, eu vou fazer essa comida, eu vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar da minha mãe, eu vou fazer não sei o quê. Eu devo pegar o eu e cortar ele do meu vocabulário, a palavra eu. Não é isso. Não é a palavra em si, né? Não é assim. Ai, eu não posso mais falar eu. Ai, meu Deus, sem querer falei eu. Vou bater na minha boca e vou tentar falar. Não vou mais falar na primeira pessoa, né? Não.
Não é isso. É você não se pôr, não se considerar, não se colocar em primeiro lugar. Você morrer para si. Você não se voltar para os seus pensamentos. Deixa eu ver o que eu quero. Deixa eu ver o que eu acho. É você considerar o seu eu, a sua pessoa, né? Ficar considerando a sua pessoa, né? Colocar ela em primeiro lugar. Colocar os seus planos, a sua vontade. Olhar muito para os seus sentimentos. Não estou afim hoje. Não estou afim hoje, então eu não vou fazer tal coisa. Eu não quero ir em tal lugar. Aí você não, às vezes não obedece, né? Não, se eu quero que você vá, mas você fala, eu não quero, eu não gosto, eu não posso. É quando eu entro. Eu acho, eu acho, eu quero, eu isso, eu aquilo. É quando você se considera muito o que você pensa e não consegue abrir mão dos seus pensamentos humanos, não troca eles pelos divinos de jeito nenhum. Você vê coisas de Deus, do pensamento de Deus, e fala, eu não concordo com o que fulano de tal está falando nesse estudo, eu não concordo com isso, eu não concordo com o que está sendo falado nessa comunidade. Não, eu não concordo, não, eu não, eu não, eu não, eu não. Eu faço do meu jeito. Não, não, eu quero rezar é isso aqui. Não é meditar livro do céu, não. Eu quero é ir fazer desse jeito. Não, isso eu não quero fazer, porque isso eu não gosto, eu não tenho jeito para isso, eu não, a minha voz não é bacana. Não, eu não vou fazer tal coisa assim, não. Não, não precisa disso tudo, não. Então, você mede, né, muitas coisas de Deus. Aí o Senhor fala, a obediência é a chave para abrir a porta e entrar nessa posse. Então, a obediência é essa ordem de você fazer aquilo que Deus quer, de você obedecer a palavra de Deus, né? De você viver na ordem que Ele quer, daquilo que Ele te pede. Por amor a Deus, né? Você vai e faz sem pensar em você. Assim você vai matando o seu eu, quando você se coloca na obediência. Quem você tem que obedecer? Aí eu tenho que obedecer meu marido, eu tenho que obedecer minha mãe, eu tenho que obedecer meu pai, eu tenho que obedecer as pessoas da comunidade, eu tenho que obedecer o meu pároco. Você tem que obedecer à vontade divina. Você precisa obedecer à vontade divina. É a vontade divina que se apresenta para você. E ela se manifesta quando você acorda, ela se manifesta com as situações que acontecem com você. Ela se manifesta através das pessoas que convivem com você. Ela se manifesta através da autoridade que você tem, seja no trabalho, seja na igreja, seja na comunidade. Então, é você ver que quem está nessa obediência é a vontade divina. Quando você vê nisso a vontade divina, você, se você amar de verdade a vontade divina, você não vai pensar em você, não vai olhar para o seu eu, mas eu não gostei do que me pediram. É a vontade divina. O meu eu pode até chiar, pode ainda fazer uma pirraça, porque ele custa para morrer, ainda mais no início, né? Ele é muito resistente. No início, a resistência é demais, demais. Mas aí, sem ansiedade, aos poucos você vai dizendo não. Sim para Deus, não para você. Cada dia, cada situação. Sim para a vontade divina e não para a minha. Sim para a vontade divina e não para a minha. E Deus vai te cercar, né? Vai te cercar como eu já te cerca. Ele sempre te cercou na sua vida. Mas você vai começar a ter essa sensibilidade para ver essa comunicação divina, essa vontade divina. À medida que você vai estudando, que você vai lendo, você vai percebendo que a sua vida não é as coisas não acontecem por acaso. Tem uma vontade divina que rege tudo. Então você vai ficando mais esperto para essa vontade divina. Então você vai ficando mais esperto ao ponto de perceber. Eu não posso agir como eu agia antes. Eu fazia as coisas, tanto faz, tanto fez. Eu fazia quando eu queria, da forma que eu queria, do meu jeito. Porque como era o meu eu que regia tudo, o meu eu escolhia o que ia fazer. O meu eu fazia aquilo que gostava mais. O meu eu buscava mais o conforto. O meu eu era quem vinha em primeiro lugar.
E não é mais ele perdeu o lugar, ele perdeu o posto, agora entrou a vontade divina. Então, essa vontade divina é exigente, e essa vontade divina é ciumenta, ela precisa ser primordial na minha vida, ela precisa ser em primeiro lugar na minha vida. Então, você precisa estar aberto para observar essa vontade divina. Você não vai ver as coisas como você via antes, as coisas passavam por você e deixava passar. Agora você vai ver que as coisas vão acontecer como acontecia antes, mas que a sua visão não é a mesma mais. Que a sua forma agora de tratar o esposo não vai ser igual antes. Que você vê seu esposo como chato e que manda em você. Opa, é Deus falando através dele, eu tenho que ficar esperta. Então o seu eu precisa morrer. O seu eu que fala, não vou fazer porque meu esposo é chato, vai ser substituído pela vontade divina. Opa, eu estou ali naquele pedido do seu esposo. Tenho certeza? Você vai você vai fazer isso aqui, vai fazer por um momento. Você vai escolher o eu por um momento. Nesse momento, você vai escolher o eu sabendo, tendo o conhecimento que você tem agora, de que existe a vontade divina que sempre regeu sua vida e que agora o Senhor está abrindo os véus para você ver ela na sua vida. Depois da luz desse conhecimento, você vai agir como você agia antes, tem certeza? Para ter a posse da vontade divina, é a correspondência em cada situação. Não se tem a posse de uma hora para outra, né? É um exercício de... A fala assim, a obediência é a chave para abrir a porta e entrar nessa posse. Então, é todas as vezes que você vai obedecer na vontade divina, em cada situação que ela põe para você. E a vontade divina ganha, e o eu nem ressuscita. Não é nem falar que o eu perdeu como se estivesse ali também lutando, não. No começo pode ser que o eu tá na luta, com a obediência. Mas à medida que ele vai perdendo espaço, ele morre. Tipo assim, as paixões ficam adormecidas, porque você... O que acontece? Com a constância, tem a paz. A paz é quando Deus está ganhando. Olha, Deus já conquistou um território muito poderoso naquela situação. Vamos supor assim, o eu tinha muito poder naquela situação, porque aquela esposa, vou dar esse exemplo, era rebelde com o esposo. Não acatava nada, não aceitava o esposo falar nada. Então eu vencia, ou eu vencia, ou eu vencia, ou eu vencia, ou eu reinava, ou eu regia. Aí entrou a vontade divina, né? Se acordou para a vontade divina. Aprendeu que a vontade divina quer ser amada, quer ser prioridade. Ela estava sendo sufocada e reprimida na sua vida, porque o seu eu estava governando. Aí entrou a divina vontade, mas você ainda está tão viciada em pensar em você, que não é de uma hora para outra que você vai conseguir, por Deus, assim, conseguir passar nos testes de uma vez e conseguir o Deus vencer, a vontade divina vencer de uma vez. O seu eu é resistente, então às vezes não vai sair perfeito, assim certinho. Então você vai sentir aquela guerra, vai ser um sufoco obedecer o marido, vai ser um sufoco. Você vai sentir aquela guerra, você vai sentir aquela pressão, aquela dificuldade. Mas aos poucos, todos os dias, pela constância de você sempre, mesmo sentindo contrariada, mesmo sentindo essa guerra, sentindo que acontece dentro de você uma violência dentro de você para Deus ganhar. Aos poucos, você vai sendo confirmado nessa graça. Aos poucos, né? Você vai tomando posse daquela virtude da obediência, da virtude, a obediência venceu ali. O eu perdeu. Então, quando acaba essa guerra, não é mais difícil. Você começa a fazer tudo por amor. Porque você, pela constância, aconteceu a paz. A paz é quando chega essa ordem dentro de você, em que aquela situação, a paz reinou, porque a vontade divina reinou ali. O reinado da vontade divina na situação é a paz, é confirmado na paz. Então, a divina vontade reinou na sua relação com seu esposo, no seu relacionamento com seu esposo, porque o seu eu morreu ali, o seu eu morreu. Agora você faz e obedece sem briga, sem isso ser uma violência para você. Você passou a amar obedecer, passou a amar a vontade divina. Foi firmado um pacto de paz no seu humano, na sua vontade humana. O eu
que estava regendo aquela situação por tanto tempo, em que você não aceitava ouvir nada do seu esposo, entrou a vontade divina e começou a reger. E você começou a amar essa vontade divina. E a constância nesse bem te deu a posse de obedecer. Te deu a posse. No início é virtude, mas é mais do que isso. É a vontade divina que é para reinar, né? Da virtude também se abre mão, né? Não é que tudo começa por ela, porque a virtude é de Jesus em você. Mas Ele quer te dar mais. Ele quer reinar totalmente em você. É a vontade divina. Então, aí o eu perdeu e a vontade divina ganhou. É isso que eu falo que para começar isso, a chave é a obediência. Você começar a ver as criaturas como de Deus. Ver que é Deus que está pedindo. Deus é quem quer. Mesmo que no começo você não consiga ver assim. O seu eu está tão habituado a ver problema nas pessoas, está tão habituado a pôr defeito nas situações, está tão habituado a escolher as coisas que vai fazer, que não gosta de fazer as coisas que Deus pede. Porque tá tipo assim, é alguém que está em processo, você está em processo de cura de um câncer terrível. E no começo você vai resistir ao tratamento, vai ter muita dificuldade, né? Até matar. É difícil, mas é um processo. E o Senhor fala que tudo começa nessa obediência, que é obediência a quem? A vontade divina. Por que que você vai obedecer seu esposo? Porque é a vontade de Deus. Por que você vai ser um bom pai, uma boa mãe? Porque é a vontade de Deus. Por que você vai fazer o seu trabalho, o seu ofício direitinho, sem reclamar? Porque é a vontade de Deus. Por que você vai estudar os conteúdos e partilhar? Porque é a vontade de Deus. Ou seja, quem vai entrar em primeiro lugar? Aqui, ó. Quem escolhe o próprio eu? Quem você vai escolher? A vontade divina. Vai escolher a vontade divina a cada dia e vai obedecer por amor a Deus. Mesmo que no início não pareça que seja um pouco assim. Como eu falei, você não sinta aquele amor de início, né? Porque até isso tudo é Deus que põe na gente. É Deus que põe na gente. Eu não gostava. Não gostava de baixar a cabeça pro meu esposo, de aceitar correção. Era difícil para mim aceitar. Era difícil. Por quê? Porque eu estava acostumada a fazer o eu morrer, eu escolhi o próprio eu, não por um momento, mas o tempo todo. E depois entrou a vontade divina. A luz me mostrou que estava errada aquela situação. Que aquele pensamento que eu estava tendo não era a vontade divina, que a vontade divina era que eu obedecesse. Então no início foi uma guerra para mim, mas depois que eu comecei a ver os frutos, né, que eu comecei a ver assim, que o quanto que paz que é você não escolher você, o peso que eu sentia quando eu escolhia eu estava sempre triste, e a paz que é de escolher Deus, de Deus vencer, de você ver Deus ganhar naquela situação, ver a vontade divina dele ganhar. Aí eu comecei a amar essa vontade divina, a amar a forma que ela se manifesta, a querer ela, né? E não querer eu. Não só por um momento querer ela, mas querer ela sempre, constantemente. Só que isso vem pela constância, vem em você sempre, em todas as situações, você sempre escolher Deus. E aí Deus vai vendo a sua constância naquele bem, sabe? É pela constância, é como se criasse um hábito, né? Um hábito de fazer a vontade divina. Porque antes você tinha um hábito, o vício, que era vício de fazer sua vontade. E agora você começa a morrer para você, né? E com o tempo, isso vai sendo assim, vamos dizer assim, alimentado todos os dias que você vai receber as consequências. Tudo tem uma consequência, o bem também. Então você vai receber as consequências em você do bem que você está escolhendo alimentar. Se a vontade divina é o que está sendo alimentado, você vai ter os frutos dessa vontade divina. Então vem a paz, vem a alegria, né?
vem a felicidade, que é o efeito de fazer a vontade de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós.